Começou hoje a série de audiências do Escritório de Comércio americano sobre o tarifaço contra os produtos brasileiros. Os representantes dos setores que podem ser atingidos por essa nova rodada de tarifas, eles estão se revezando nessas audiências na defesa da posição brasileira. Pelo que eu apurei até aqui, as reuniões têm sido num clima um pouco diferente, menos político, mais pragmático, mas não necessariamente a favor do Brasil, como me disseram alguns dos negociadores que estão lá em Washington. Uma das questões que estão sendo apresentadas aos americanos é o risco deles serem inundados de produtos chineses se eles impuserem tarifas altas ao Brasil. Esse alerta foi da Câmara de Comércio americana no Brasil. A gente vai a Brasília com a nossa repórter Elis Barreto, que chega com as informações desse posicionamento da Anshan. Elis, bem-vinda ao Hora H. Boa tarde para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. Thaís, o seguinte, o que a Anshan falou nessa argumentação é que os chineses dominam o mercado americano que estão sendo questionados nessa investigação contra o Brasil na seção 301. Segundo a Anshan, tirando os bens da lista de exceção do tarifaço, que foi produzida pelo próprio USTR, os fornecedores chineses detêm cerca de 52% das importações aos americanos. E se a gente considerar ainda os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que contém países como Vietnã, Tailândia e Malásia, essa participação sobe para 83,9%. Um trecho, então, dessa argumentação da Anshan fala que esses fornecedores alternativos mantêm grandes superávites comerciais com os Estados Unidos e, quando os Estados Unidos elevam as tarifas sobre produtos brasileiros, acima das que são aplicadas aos concorrentes, essa medida vai desviando o fluxo de comércio do Brasil para economias que contribuem, segundo a Anshan, significativamente para os desequilíbrios comerciais dos Estados Unidos. E aí, a Anshan conclui que esse aumento tarifário proposto corre o risco de reforçar padrões de abastecimento que ampliam a dependência americana de fornecedores asiáticos, especialmente da China, enquanto reduz as importações de um parceiro regional estratégico, nesse caso, o Brasil, segundo a Anshan. A gente lembra que hoje é só o primeiro dia dessa audiência, Thaís, amanhã tem a segunda parte dela, nessa última oportunidade, então, dos setores produtivos americanos e brasileiros de tentar a não aplicação dessas tarifas de 25%. Muito obrigada, Elis Barreto, nossa repórter de economia lá em Brasília. Nessa edição, nós vamos passar pelos setores mais importantes. Por exemplo, vamos tentar quantificar para vocês o impacto dessa nova rodada de tarifas sobre o Brasil. A conta feita pela Confederação Nacional da Indústria é de que essas novas tarifas vão afetar mais de 4 mil produtos que são exportados pelo Brasil. Isso é pouco? Isso é muito? Qual é a representatividade que isso tem na pauta exportadora brasileira para os americanos? É o que a gente vai saber agora com o nosso repórter Guilherme Rajão, que hoje nos dá o prazer de estar aqui no estúdio comigo. Bem-vindo, Rajão. Muito obrigado, Thaís, a você, a toda a nossa audiência. Exatamente, vamos falar um pouquinho sobre o cenário, que a gente vem encontrando em toda essa situação. Essa audiência para avaliação das medidas tarifárias contra o Brasil por parte dos Estados Unidos está marcada justamente para essa segunda-feira. Esse novo levantamento, a projeção da CNI aponta que se as taxas de 25% e de 12,5% entrarem em vigor, cerca de 4.100 produtos exportados pelo Brasil serão diretamente afetados, o equivalente a 14 bilhões e 900 milhões de dólares em exportações. É um levantamento que foi feito anteriormente, inclusive pela Confederação, que já constatava que com essa aprovação das tarifas, a taxa em cima dos produtos brasileiros deverá chegar a 37,5% e nós explicamos o porquê. Há pouco mais de um mês, o Escritório Comercial dos Estados Unidos propôs uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros, exceto para mercadorias que se enquadram como sujeitas às tarifas de segurança nacional. O que o órgão afirma é que determinou que as políticas do governo brasileiro sobre comércio digital e algumas outras tarifas, como por exemplo de desmatamento ilegal, elas são passíveis de ação judicial nos termos da chamada seção 301. Simultaneamente, uma investigação sobre trabalho forçado em quase 90 países foi concluída, com o Brasil presente entre essas nações investigadas. E segundo o USTR, esses países não adotam ou não aplicam de forma efetiva restrições à importação de bens produzidos com trabalho forçado. Para esse caso,
A proposta é de uma aplicação de uma tarifa adicional de 12,5%. Assim, quando as duas medidas incidem sobre os produtos brasileiros exportados, a tarifa adicional pode chegar a 37,5%. Segundo a CNI, entre os principais produtos exportados para os Estados Unidos, o Brasil atua como principal fornecedor de 11 deles. Os principais, então, são aqueles que a gente pode trazer agora como uma breve lista. Ferro, gusa, não ligado, Brasil exporta aí 73,3%, açúcar de cana em forma sólida, 52,9%, sebo não comestível, 37,5%, o álcool etílico não desnaturado, molduras de madeira, padrão de pinho, entre outras. A audiência de hoje deve se estender, a gente sabe, até amanhã. Na terça-feira, o embaixador brasileiro, inclusive Roberto Azevedo, deve representar a CNI na sessão em Washington. E a decisão final dos Estados Unidos deve acontecer na próxima quarta-feira, com uma enorme expectativa para todo o governo federal, Thaís. Claro, o levantamento da CNI traz aqui setores que têm alguma cadeia de valor aqui no Brasil, né, Rajão? E 15 bilhões de dólares numa pauta de 40 bilhões de dólares não é a metade, mas é muito. E como a própria CNI alerta, são setores em que há valor agregado no Brasil, né? Ou seja, a chance de afetar empregos, investimentos e tal é muito grande. Obrigada, Rajão. Olha, hoje o agronegócio dominou as audiências lá no USTR. Carne, café, arroz, açúcar, etanol, sementes, são os setores que têm um comércio muito intenso com os Estados Unidos e, portanto, estavam lá com seus negociadores, seus representantes, para defender a posição brasileira. Hoje é dia de participações especiais aqui no Hora H, porque a nossa Isadora Camargo chega, âncora do CNN Agronews. Bem-vinda, Isa. Obrigada, Thaís. Boa tarde a todos que nos acompanham. Novidades aí da você está acompanhando, eu cheguei a conversar também com alguns negociadores e nos contaram a mesma coisa, a percepção de um clima diferente, mais pragmático, menos político, uma tentativa deles de mapear exatamente os riscos para a economia americana, né? Com isso que eles estão preocupados. E aí o agronegócio apresenta a sua defesa, aproveitando para alertá-los. É mais ou menos esse o jogo? Exatamente, Thaís. Esse argumento técnico e baseado na questão do impacto econômico na inflação norte-americana foi o que pautou as principais entidades, o argumento das principais entidades do agronegócio brasileiro que tentam reverter as tarifas. Porque é importante salientar aqui que, apesar dos os produtos já tarifados, tem muita gente lá que está defendendo o que não está tarifado, justamente para fazer coro a essa justificativa mais econômica. E aí eu queria dar um ponto de atenção para o café, porque o café brasileiro tem dois tipos, o café verde, o café em grão e o café solúvel. O que está tarifado hoje é o café solúvel. Desde o ano passado, teve uma redução de tarifa, ficou tarifado em 10%. Então, eles estão tentando reverter para isentar o café solúvel, que basicamente 37% do café solúvel do Brasil vai para os Estados Unidos. Um impacto gigantesco. Gigantesco, porque esse café solúvel, ele movimenta a indústria norte-americana de café. Os americanos, depois de água, consomem mais café do que qualquer outro tipo de bebida. E a entidade que está lá, que é o Secafé, representa os exportadores de café, mencionou que o café brasileiro é insubstituível. E essa menção, ela não é algo opinativa, ela é baseada em pesquisas, porque este café do Brasil, ele tem um sabor específico que dá o chamado blend, que dá esse sabor que o americano gosta. Já foi notado e eles fizeram uma conta, mandaram para a gente em primeira mão essa argumentação escrita de quanto impactaria. A gente está falando de mais de R$1 milhão para o café brasileiro só no ano de 2025, porque é bem pouquinho essa faixa para o Brasil. Mas para os americanos isso impacta em 30% no mínimo o preço do café. Isso faz com que as classes econômicas norte-americanas deixem de consumir café. Isso ganhou ali o coro também da contraparte americana. Estava falando agora com o Bill Murray, que é da National Coffee Association, a Associação de Café Norte-Americana, e eles estão defendendo o café brasileiro. Qual que é o aspecto principal no caso do café? Quero falar de outras commodities, mas no caso do café é o famoso ganha-ganha. Então, se não houver isenção de tarifa, ao menos que essa tarifa se reduza e não chegue aos 25% proposto nessa nova idealização do governo Donald Trump para o caso do café especialmente. Então, o Secafé, que não representa o café taxado, está lá argumentando também a favor do café brasileiro. O argumento principal, impacto na inflação. Inflação americana é
acabar com a popularidade de Donald Trump, e é nisso que eles estão convencendo o pessoal por lá. Então, o resultado desse setor é que eles saíram, abre aspas, otimismo moderado, fecha aspas, e também tem ali uma sensação, uma primeira impressão dessa reunião que está para acabar agora. A gente está falando com algumas pessoas e elas ainda estão lá, não tiveram muitos intervalos, mas a sensação que fica agora, não só do café, mas do setor do açúcar, já embarcando aqui em açúcar e mel, é de que houve uma elevação da régua do debate, que os representantes do USTR estariam mais propostos numas perguntas técnicas e profundas, vieram mais interessados, com menos críticas ao Brasil. E tem um ponto aqui que eu ouvi, Isa, que você deve estar ouvindo também, que é exatamente, e é por isso que faz sentido, deve ser o Marco Antônio que está por lá, do Secafé. Isso mesmo, exato, o Marco Antônio Matos, que é o presidente da Secafé, e faz todo sentido ele estar lá, porque o argumento o Brasil pode não te dar o produto pronto para consumir, mas ele te dá o produto da sua cadeia produtiva. Isso. E, portanto, se a sua cadeia produtiva for afetada, você também será afetado. Quer dizer, não necessariamente eu estou te enviando o produto pronto, a xícara de café quentinha para você tomar, mas eu estou te dando um produto que faz a mistura, que, portanto, faz parte de uma cadeia produtiva. E, no caso do café solúvel, tem a questão que eu acabei de dizer aqui, da preocupação de setores em que a manufatura ganha ao exportar, né? Que não é agregado. Exato, que não é apenas a colheita e a exportação. Tem um processamento feito aqui no Brasil, portanto, mais empregos e tudo mais. E sabe o que é interessante, você trazendo isso para o nosso debate aqui, é que também todos esses setores, eles estão tentando convencer que o valor agregado que o Brasil exporta com esse tipo de manufatura e que se torna valor agregado nos Estados Unidos é insubstituível se não for o Brasil. Claro, ótimo ponto. A gente tem um outro elemento que ajuda a fomentar essa argumentação brasileira, principalmente do agro hoje, né? Só para a gente ter uma ideia, de todos os setores, dos 70 brasileiros que estão lá, 11 estão representando o agronegócio versus 12 representantes do agronegócio das entidades norte-americanas. E a gente teve uma aderência dos norte-americanos. Então, a gente está falando, numa conta bem simplista aqui, de 20 e tantos setores defendendo o Brasil sob o aspecto econômico, para os representantes de comércio. E dentro desses representantes da USTR que estavam lá hoje, o próprio Marcos e outras fontes aqui que preferiram ficar no anonimato, que estão acompanhando as negociações... Eu já entreguei a fonte, né? Não, Marcos falou com a gente mais cedo, mandou muitos bastidores para nós, mas tem outras que ainda vão se posicionar e preferem ficar no anonimato até terem também os seus posicionamentos para o segmento. Claro. Porque a gente está falando de uma cadeia de produtores, exportadores e investidores que esperam de forma bastante consistente essa argumentação, resultado do que aconteceu hoje e que tem amanhã. Mas, voltando ao raciocínio, essa argumentação de hoje já foi para esse setor, considerando esses 11 do lado brasileiro e 12 do lado americano, um passo positivo para pelo menos ter redução de tarifa. Então, diferente do governo que vem destacando que não sabe muito bem o que os Estados Unidos quer, não tem tanto esse otimismo, no setor produtivo é um passo, porque eles tinham milhões de dólares de prejuízo e agora eles estão caminhando para ter pelo menos uma redução de tarifa. Claro. Só que esse tom a gente só vai ter mais certeza amanhã mesmo. Espero trazer bastidores para vocês em primeira mão. Você tem, o Hora H é a sua casa, você entra sem chave e fica à vontade tendo qualquer novidade. Obrigada, muito obrigada, Isa. A Isa acabou de chamar a atenção aqui para o papel do governo brasileiro, né? Que tem atuado de uma forma, vamos dizer assim, mais discreta, não sei se eu posso dizer assim, ao mesmo tempo em que não está lá diretamente, mandou observadores da Embaixada Brasileira em Washington para fazer parte dessa articulação, mas o Brasil também mandou um documento para os Estados Unidos fazendo lá a sua explicação, rebatendo a justificativa dos americanos para aplicar essa tarifa sobre o Brasil, e a apuração é dela, da Juliana Lopes, que está aqui comigo. Opa, eu vim andando aqui, sumi da câmera.
Tamo junto aqui. Tamo juntos, cheguei, te achei. É isso. Te achei e a nossa audiência também. Juliana, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite. Essa apuração é da nossa Juliana Lopes. O que diz esse documento, A gente separou esses pontos, Thaís, porque vamos lembrar, é uma acusação que envolve 6 pontos principais. Por isso tem tanta gente participando dessa audiência, observando essa audiência. A gente separou aqui exatamente o que o governo explicou e colocou nesse documento que foi enviado aos Estados Unidos na semana passada, um documento de 29 páginas, tivemos acesso, assinado por Mauro Vieira. Então, o que ele diz? Tem acusações contra o PIX, né? O que diz o Brasil? Que o PIX é um sistema público, aberto, que as empresas estrangeiras, elas podem sim participar e que isso não poderia representar ou não deveria representar uma ameaça às empresas americanas. Acordos comerciais, tem várias questões colocadas pelos Estados Unidos de acordos firmados entre Brasil e outros países que colocariam em xeque ou ameaçariam de alguma forma a economia americana, contratos com a Índia, com o México, e o Brasil coloca que tudo segue a Organização Mundial do Comércio, tudo que foi tratado pelos países, apesar dela não ser ali muito respeitada pelos Estados Unidos, são acordos internacionais amplamente feitos de maneira pública, então não deveria ameaçar os Estados Unidos. No que diz respeito à corrupção e a desmatamento, o que o Brasil diz? Que isso aqui não tem ali um caminho, não tem lastro para que essa relação econômica Brasil-Estados Unidos ela seja ameaçada de alguma forma. Tem questões que envolvem, claro, as questões do meio ambiente do Brasil, as questões de corrupção, mas não tem o desmatamento está caindo de 4 anos para cá, caiu bastante, a fiscalização aumentou. Tem esse ponto também. E na questão da corrupção não tem nada específico que poderia representar ali, pelo menos no documento e nas questões colocadas pelos Estados Unidos, que pudesse abrir caminho para uma investigação que pudesse punir o Brasil. Então, aqui, inclusive, há uma cobrança de mais detalhes. Por que a gente está sendo punido por algo que juridicamente não tem ali os pontos explicados? Propriedade intelectual tem o combate à pirataria. Vamos lembrar que aqui entra 25 de março, Estados Unidos, Brasil dizendo que não tem também provas, basicamente, e etanol, o Brasil dizendo que tem todos os respeitos ali à cadeia de etanol, não só dos Estados Unidos, mas de outros países. Basicamente, é uma resposta de 29 páginas, Thaís, que diz o seguinte: vocês, durante essa investigação, do começo, né, quando ela foi colocada até aqui, não colocaram as provas. A gente negociou, conversou, sentou à mesa e essas provas não foram colocadas. Então, há um pedido no fim desse documento para que essa tarifa de 25% não seja aplicada e que as negociações e as conversas sejam estabelecidas. Ou seja, um pedido que vai embasar tudo que vai ser conversado nessa audiência daqui para frente, vai embasar tanto as conversas das empresas quanto do governo brasileiro, o posicionamento do governo brasileiro. Só para a gente finalizar um último detalhe, que é o seguinte: isso tudo aqui está sendo acordado com quem está sentando à mesa, mas os empresários e o governo não sabem o que vai dizer Flávio Bolsonaro. Então, tem uma expectativa para o que vai ser dito e se tem algo colocado nesse documento que também vai ser citado por ele. Até porque toda vez que o senador ou o seu irmão tentaram se posicionar sobre o tarifaço, foi contra a posição política deles, inclusive, né? Acabou dando errado para o Brasil e eles estão sentindo politicamente o efeito disso. Excelente, Juliana. Obrigada. Até já.